interdisciplinaridade eu considero que é um resultado da intervenção do gerontólogo, de muitos leques que possam ser abrangidos. A capacidade do gerontólogo em absorver informação e tratar essa informação e analisar essa informação numa equipa multidisciplinar, promovendo essa tal linha de interdisciplinaridade naquilo que é transportar a informação de uma equipa para a efetividade dos cuidados. Perceber como é que uma ajudante de lar e centro-dia hoje vai ser capaz de gerir, ou como é que nós vamos transmitir a parte técnica e científica do conhecimento interdisciplinar para um serviço de cuidados. E o gerontólogo hoje faz isso na perfeição. Eu costumo dizer que o gerontólogo é aquele que mais bebe informação, mas também é aquele que acaba por depositar a posteriori mais informação. Promovendo e fazendo ver às outras áreas disciplinares que, de facto, as pessoas idosas são pessoas, não são, de facto, o estereótipo da chapa dos 65, são pessoas. Portanto, o gerontólogo coloca-se entre a ponte entre o conhecimento da equipa multidisciplinar e a aplicabilidade desse conhecimento ou daquilo que é necessário transmitir às equipas de cuidadores, seja em contexto formal, em contexto informal, e depois a nível macro eu acredito muito que, e cada vez mais, que estas estratégias interdisciplinares e este conceito interdisciplinar daquilo que é a convergência de competências, ideias e visões, experiências e saberes para um objetivo comum, que é ajudar a vulnerabilidade e a necessidade de uma pessoa que está ali e que precisa de usufruir de um serviço, é de facto o caminho para que todos nós percebamos que dentro de cada galho, com os macacos que lá existam, o objetivo tem de ser comum. E não é perceber que eu tenho objetivos dentro do meu galho e que o meu galho é que interessa, não. Temos que perceber que vivemos numa comunidade, não só numa comunidade societária, mas também numa comunidade disciplinar, e que essa convergência de competências e saberes seja uma mais-valia para colmatar os tais dados de uma população cada vez mais envelhecida e dependente. Cada macaco no seu galho é um facto, mas para que eu seja um macaco no meu galho, eu tenho que estar perfeitamente seguro de qual é o campo da minha ação e qual é o campo da minha intervenção. Depois eu gostava de voltar aqui também um bocadinho só atrás, só para clarificar aqui algumas questões para não ficarem no ar. Uma coisa é o trabalho em equipa, em que todos o fazemos dentro da organização onde estamos. Portanto, eu não posso conceber que um grupo de profissionais não trabalhe em equipa. E quando falo em profissionais, não falo já em apenas áreas científicas, falo em todas as áreas que compõem a intervenção. Por outro lado, se temos equipas multidisciplinares, temos. Okay? Portanto, temos diversidade de conhecimento nas equipas que temos. Outra questão é, efetivamente, a interdisciplinaridade, que é a mais difícil. E quando tu dizias, Diogo, que era preciso nós nos sentarmos à mesa, eu concordo e subscrevo. Mas cuidado, porque o sentarmos à mesa não é apenas cada um degladiar-se sob um ponto de vista do achismo. Eu acho que o melhor é isto, ou eu acho que o melhor é aquilo, e por isso eu diria, para ser um macaco no meu galho, eu quando me sento à mesa eu tenho que estar seguro de qual é o campo da minha ação e qual é o campo da minha intervenção. E, portanto, sobretudo até na intervenção social, e acho que nós pecamos muito por isso, até sobretudo pelos projetos que nascem no interior, porque se nós fizermos candidaturas a projetos europeus, obviamente que esta questão não se põe, até porque, por indicadores dos próprios projetos europeus, ele tem que ser interdisciplinar, porque tem efetivamente que ter aqui alguns contributos. Mas eu, por exemplo, atalho só a título de exemplo, por exemplo, quando nós criamos um projeto, e eu digo isto muitas vezes aos estagiários, enfim, que muitas vezes no contexto institucional nós dizemos os gerontólogos, os assistentes sociais, que às vezes as culpas são das direções, disto, daquilo, daquilo outro, porque ficam amarradas. Bem, em primeiro lugar é preciso fundamentarmos, obviamente, qual é a nossa linha de ação. E às vezes nós não fundamentamos, somos extremamente tecnocratas e apenas fazemos gestão processual. Pronto. Mas quando criamos um projeto, há dois indicadores
que para quem decide têm que ser fundamentais. Em primeiro lugar, o impacto social que isso vai ter e, por outro lado, acompanhando a mesma história, que é o impacto financeiro que isso vai ter. Ora, eu tenho que ter conhecimentos ou tenho que pedir a alguém dessa área, sobretudo da área da gestão, que me ajude na execução para poder, obviamente, validar esses indicadores. Quando trabalhamos, sobretudo, na área do envelhecimento, e se trabalharmos na área das demências, não é concebível que um profissional que trabalhe na área da demência, por exemplo, das ciências sociais, não saiba o que é uma demência, não saiba diferenciar os vários tipos de demência, que eu vou-me escusar agora aqui, até porque também não temos tempo. Mas o que é importante é, por exemplo, se queremos criar ambientes para as pessoas com demência, obviamente que temos que pedir a ajuda da arquitetura, por exemplo, porque nós não temos esse conhecimento, não temos o estudo do impacto da cor, enfim, de todo o estudo arquitetónico e do que isso pode beneficiar e em muito aquilo que são depois a ação e a operacionalidade da resposta. Quando trabalhamos na área, também ainda na área da demência, por exemplo, não é concebível que não tenhamos, obviamente, a trabalhar connosco juristas, sob o ponto de vista dos direitos das pessoas. E, portanto, isto para dizer o quê? A interdisciplinaridade faz-se efetivamente criando qual é o objetivo da intervenção, para quem se destina o centro da nossa intervenção e depois quais são os profissionais e onde é que nós vamos beber para que ela seja o mais sistémica, o mais holístico possível. Portanto, não é possível só um gerontólogo ou um assistente social ou um psicólogo. Aliás, as ciências biomédicas acho que têm feito agora até um caminho grande neste sentido, porque longe vai o tempo em que éramos puramente biomédicos, não é? E, portanto, hoje, mesmo a própria medicina já vem e já está neste campo, porque também percebe que a doença também é holística e, portanto, e sobretudo agora há um campo a explorar, que é o campo da espiritualidade, e que muitas vezes esse campo pode ser descurado por ignorância do sentido dos próprios profissionais que muitas vezes estão à frente e que não potenciam, de facto, essa intervenção espiritual. Portanto, a questão da interdisciplinaridade tem efetivamente tem alguns constrangimentos, mas tem enormes potenciais. Esta reflexão do Pedro, de facto, significa uma mudança de mindset da configuração das equipas. Porque, na verdade, o modelo que temos é equipas pré-existentes aos problemas, certo? E não equipas que se constituem a partir dos problemas, das necessidades e das potencialidades das situações com as quais trabalhamos. Deu o exemplo da demência, da área biomédica, da área jurídica, da área da arquitetura. Podíamos estar aqui o resto da tarde a falar noutros profissionais que eu pessoalmente considero absolutamente imprescindíveis, desde a terapia ocupacional, terapia da fala, desde naturalmente a enfermagem, a medicina, vários ramos da enfermagem, vários ramos da medicina, várias especializações da psicologia. Há um sem número de profissionais que nós eventualmente poderíamos considerar que à partida a própria gestão, dentro da área da gestão, desde a área da gestão organizacional, recursos humanos, um sem número de áreas que à partida se calhar poderíamos achar que não trabalhariam na área do envelhecimento, e eu costumo dizer que não há nenhuma área que hoje possa dizer criada ou também por criar que não, à qual ou perante a realidade do envelhecimento que não tenha de pensar como é que se vai configurar também em termos internamente profissionais. E, portanto, como é que se vai então deste nível que o Pedro colocou entre as equipas multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Se o nível inicial do trabalho interdisciplinar é a constituição de equipas multidisciplinares. Quando começam a trocar a informação e quando começam a produzir avaliações, diagnósticos, planos de intervenção conjuntos, até aquilo que todos desejamos, mas nem sempre atingimos, que são os fenómenos transdisciplinares, que é quando de facto já trabalhamos gerando sinergias que vão para além das áreas disciplinares. Eu pergunto então quais é que são, pergunto a mim própria muitas vezes, até porque trabalho com muitas equipas interdisciplinares, quais são os ingredientes fundamentais para que este processo de crescimento se dê. Eu penso que um deles, sem esgotar os essenciais, são o princípio do igual valor.
Não é por ser assistente social ou enfermeiro ou gerontólogo ou psicólogo, que são as áreas mais tradicionais neste campo, que nos dão mais valor do ponto de vista da mais-valia que podemos trazer para esta área disciplinar, nem o facto de o sermos há mais anos ou há menos anos, ou de sermos diretores técnicos ou de não sermos, o princípio do igual valor e o princípio de que todos nós temos, do ponto de vista dos nossos olhares disciplinares, grelhas de leitura, grelhas de análise, capacidade para ajudar a descortinar o elefante e todas as dimensões do elefante. E isto exige uma condição prévia, que já aqui temos falado nas nossas conversas, que é a questão da humildade e a questão da capacidade de nos pormos em causa e de admitirmos a limitação do nosso saber, a profundidade da nossa ignorância e perceber que só quando atingimos a consciência desta ignorância, no bom sentido, é que saímos da nossa zona de conforto, que é um sítio formidável, mas onde não acontece nada. Porque se pensarmos bem, é quando nós tomamos consciência da nossa insuficiência disciplinar, que nós procuramos formação contínua, que nós procuramos o diálogo com o outro, que nós procuramos a interação, que nós procuramos aquilo que nos complementa, aquilo que nos torna mais ricos. Eu pessoalmente considero que trabalhar interdisciplinarmente me torna mais rica. Mas porque eu não me sinto ameaçada com o trabalho interdisciplinar, porque eu o vejo como uma mais-valia, como uma riqueza. Tenho aprendido profundamente com profissionais de outras áreas que me ajudam também a olhar para a realidade, para além da realidade, a olhar para o iceberg, para além da ponta do iceberg e a aprofundar níveis de apreensão da realidade aos quais eu nunca teria acedido sozinha. Nunca. Isto implica, de facto, também sabermos pôr-nos em causa. E concluo também, já comecei com um textinho, este é mais rápido, eu andei, sabem, pesquisei imenso sobre definição, a melhor definição, deixa-me cá levar para o arco da velha, a melhor definição, não encontrei. A melhor definição de interdisciplinaridade. Mas encontrei uma que até me parece... eu vou-vos ler, para vocês depois fazerem a vossa reflexão, o que é que vos parece, que é aquilo que eu prefiro como definição de interdisciplinaridade. Então, entendo por atitude interdisciplinar uma atitude diante de alternativas, para conhecer mais e melhor. Atitude de reciprocidade, que impela a troca, que impela ao diálogo com pares idênticos, cá está o igual valor, com pares anónimos e consigo mesmo. Atitude de humildade diante da limitação do próprio saber. Atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes. Atitude de desafio, desafio perante o novo, desafio perante o redimensionar o velho. Atitude de envolvimento, atitude de compromisso com os projetos e com as pessoas. Mas envolvimento e atitude de compromisso em construir sempre da melhor forma possível uma atitude de responsabilidade, mas sobretudo de alegria, de revelação, de encontro e de vida. Perfeito, definição perfeita. E pegando nesta reflexão final da Carla, dando uma à parte, por exemplo, eu hoje como gerontólogo, percebo que o caminho tem sido de facto, pegando agora no exemplo do gerontólogo e da gerontologia, que é uma ciência recente, num processo, a profissão de gerontólogo está num processo de reconhecimento, ou seja, perceber qual é o significado simbólico e prático junto das outras áreas científicas e das suas intervenções, e o caminho tem mostrado que é exatamente esta explicação. Beber de toda a parte, humildemente, percebermos e reconhecermos quando estamos errados, percebermos e reconhecermos quando temos que ouvir os outros, e saber ouvir é também uma grande dádiva da interdisciplinaridade. E eu acredito que o caminho do trabalho em equipa, o caminho da partilha, do debate, é de facto a solução para nós encararmos um elefante que é cada vez maior. O elefante do envelhecimento, as suas inquietações, é um elefante cada vez maior. E nós vamos precisar de cada vez mais perspectivas diferentes sobre este elefante, para que no fim, de facto, o desenho seja um desenho interdisciplinar, com tudo aquilo que supostamente, ou tudo aquilo, nós nunca vamos conseguir ter tudo, mas naquilo que vamos fazendo, percorrer um caminho para que o elefante seja perceptível aos olhos de todos, com mais pormenores, com mais dicas, com mais soluções, para que as verdades não sejam partidas e que a verdade da interdisciplinaridade e, acima de tudo, a verdade do ciclo de vida é feita de vários contextos, de vários domínios, e termino dizendo que seremos muito poucos se continuarmos a não querer usar a interdisciplinaridade e as estratégias do trabalho em equipa para solucionar os nossos problemas do dia-a-dia. Se não nos focarmos.
E se não nos formarmos... Ao longo da vida. E porque os elefantes são todos diferentes. Os elefantes são todos diferentes.